Olá pessoal, meu nome é Cleberson Queiroz, eu sou médico oncologista. Bem-vindos à nossa série de vídeos sobre câncer hereditário. Como eu disse no vídeo anterior de abertura, esse é um tema que provoca muita angústia nas nossas pacientes e nas suas famílias. É comum quando alguém tem câncer se perguntar: por que eu desenvolvi essa doença? Será que existe um risco aumentado da minha filha ter ou dos meus irmãos terem? Esse medo ele é mais presente quando existem outros casos de câncer na família. Isso leva a muita angústia e, por isso, nós decidimos gravar essa série de vídeos de esclarecimento. Bom, mas o que é câncer hereditário? Primeiro eu gostaria de começar respondendo uma pergunta frequente nos consultórios. Doutor, esse meu câncer é genético? Bom, veja bem, todo câncer é genético. Todo câncer é provocado por alteração nos genes, alterações ou mutações no DNA que favorecem a desorganização do funcionamento normal daquela célula, fazendo com que ela cresça desorganizadamente. Isso, por definição, faz com que todo câncer seja considerado genético. Mas o que as pessoas, na verdade, querem saber é se aquele câncer é hereditário. Qual a diferença? Bom, qualquer doença hereditária, ela se desenvolve porque a pessoa já nasceu com uma mutação genética que foi transmitida de pais para filhos. E essas mutações genéticas, elas podem continuar sendo transmitidas na família. Nesse caso, é aquela mutação que favorece o desenvolvimento da doença. No caso, o câncer. Mas o câncer hereditário, esse que ocorre por uma mutação genética que a gente nasceu com ela, é a minoria dos casos. É estimado que mais ou menos 10% de todos os casos de câncer são hereditários. Os outros 90% a gente chama de esporádicos, que são aqueles que ocorrem sem nenhum fator genético hereditário. Ocorrem por causa de fatores de risco que a gente se expõe ao longo da vida. Cigarro, obesidade, infecções. Mas voltando ao nosso ponto principal, o câncer hereditário. Então ele ocorre numa minoria dos casos, cerca de 10%. Quando nós devemos suspeitar que um caso de câncer possa ser um câncer hereditário? Bom, duas coisas principais levantam a suspeita de que um câncer possa ser hereditário. Primeiro, a idade de surgimento do câncer. Normalmente os tumores que surgem por causa de mutações herdadas dentro da família ocorrem em idade mais precoce do que o esperado para aquela doença. Por exemplo, o câncer de mama, na média, se desenvolve em mulheres entre 50 e 60 anos, ou até mais. Então, um caso de câncer de mama ocorrendo em uma mulher muito mais jovem, por exemplo, com 25, 30, 35 anos, isso levanta a suspeita de que aquela doença possa ser um câncer hereditário. O outro grande fator, ainda mais importante, é a presença de múltiplos casos de câncer na família. Então, se a família daquele indivíduo tem muitos casos de câncer, especialmente se forem cânceres do mesmo tipo ou parecidos, isso também aumenta muito a suspeita de que possa ser um câncer hereditário. Então, esses dois fatores, a idade do diagnóstico e a presença de uma história familiar forte para câncer, são as principais suspeitas para a possibilidade de um câncer hereditário. Isso significa que a pessoa tem câncer hereditário? Significa que na família tem um gene que passa de geração para geração causando a doença? Não necessariamente. É preciso uma avaliação detalhada desse histórico familiar e avaliar a indicação ou não de se fazer testes específicos para ver se o indivíduo tem ou não tem uma mutação genética. Mas isso é tema de um outro vídeo. Aguardamos vocês nas nossas próximas explicações. Obrigado e até mais.